Olá, alfas guerreiros aí, um grande abraço para vocês. E hoje eu tenho um tema muito relevante para falar. Eu gosto muito de falar desse assunto que é sobre comunicação. O que realmente é ser um homem bom de papo aí com as mulheres? Tá tendo uma chuvinha gostosa lá fora, talvez atrapalhe um pouquinho aqui a gravação, o áudio do vídeo, mas eu vou continuar assim mesmo porque é um conteúdo realmente relevante, aquele tipo de coisa que não dá para deixar para depois. É igual ali chegar naquela garota ali, se você deixa para depois, perde o melhor momento. Então, está tudo muito aqui quente na minha mente e eu preciso falar para vocês de maneira natural. Eu sou muito de falar sem roteiros, tenho um script um pouco do que eu vou falar, dos temas que eu vou abordar, mas sem ficar decorando, sem roteiros demais. É como se eu estivesse aí diante de você nesse momento. E essa pergunta é muito recorrente. Adriano, o que é um cara bom de papo? É um cara que sabe muitos assuntos, que desperta ali o inconsciente feminino. Eu sei que tem muito isso aí na internet, essas promessas aí que existe um tipo de conversa milagrosa que você vai colocar em prática e toda mulher ali, você vai ativar gatilhos mentais ali poderosos na mente das mulheres. Então não é bem assim. Ser humano é diferente de vender um produto. Você quer vender um carro, você consegue ali convencer com aspectos mais racionais, mais técnicos, vamos dizer assim. Pessoas, você está lidando com sentimentos, com partes profundas ali do cérebro de uma mulher. Então não é tão... É simples, mas não é tão milagroso aí, não existe essa frase milagrosa que faça uma mulher ficar interessada em você. O que você precisa focar? Você precisa focar em ser um cara bom em se comunicar. Pessoas que se comunicam bem, elas se comunicam ali em qualquer ambiente e elas conseguem fazer com que, em primeiro lugar, as pessoas prestem atenção nela. Então, seu primeiro objetivo em qualquer conversa não é chegar e disparar a cantada perfeita. Não é chegar ali com uma técnica milaborante que vai deixar aquela mulher enfeitiçada. Não é nada disso. O seu primeiro objetivo é conquistar a atenção das pessoas, é fazer com que aquela pessoa queira te ouvir. E é exatamente isso que eu vou passar aqui para você nesse vídeo. Um pilar muito importante que pouquíssimos homens fazem isso. Eu me arrisco a dizer de que a cada 10 homens que uma mulher conversa, 1 ou 2 no máximo vai fazer isso que eu vou falar aqui nesse tópico, que é se interessar por aquela pessoa. O princípio básico da comunicação é esse, você se interessar pelo seu interlocutor, pelaquela pessoa que está ali diante de você. Quais são os sonhos, os desejos, os medos, as peculiaridades daquela pessoa. Precisei de um trava-língua, mas enfim. Você conhecer um pouquinho daquela pessoa. Imagine que você esteja ali na minha frente para conversar comigo. Poxa, conheci, já aconteceu de algumas pessoas, seguidores, inscritos, me conhecer ali na rua. E aí aquela pessoa chega, poxa, Adriano, você que é Adriano Moura, e aquela pessoa se apresenta para mim e eu começo a conversar com ela. O que eu faço sempre? Eu fico curioso em saber quem é aquele seguidor, aquele aluno, quem é aquela pessoa, quais os objetivos, onde ela conheceu o meu trabalho, o que ela tem como projetos de vida. Eu vou fazendo pergunta e aquela pessoa vai conversando, e aquilo gera prazer. Falar é prazeroso. Você pode falar assim, mas eu sou travado para falar, tem hora que eu não gosto de falar. Mas porque você está travado, porque você tem um bloqueio ali, seja porque está perto de uma pessoa que você não se sente ali à vontade com aquela pessoa, ou uma situação que você está se sentindo constrangido, inibido. Mas se você tiver abertura para falar, isso é muito comum, pessoas que não são de falar muito, e aí de repente quando elas encontram uma pessoa que consegue criar esse ambiente para que ela fale, ela começa ali a falar tudo que ela não falou nos últimos anos, ela quer falar naquele dia. Então é importante para você abrir a comunicação, se interessar pelo outro, se interessar por aquela mulher. Onde que é o erro da maioria dos caras? É já chegar com esse conteúdo pronto. Tem uns caras que quando vai comprar ali um método, a pergunta que eles fazem é essa. Quantas frases tem lá no curso? Frases que eu vou
ali decorar e falar para as mulheres e elas vão ficar interessadas em você. Você tem esses modelos, essas frases mágicas, hipnóticas? E eu, como não sou um charlatão, não sou esse tipo de pessoa que todo dia aparece um novo aí na internet, que quer vender a todo custo, eu sou realista. Eu falo para ele, olha, isso você não vai encontrar no método. No meu método, não. Eu não ensino porque eu não acredito. Eu não vou te ensinar uma coisa que eu não acredito, que eu acho que é balela, que é besteira. Então eu ensino aquilo que eu acredito, que eu aprendi com anos de estudo ali da neuropsicologia. Eu gosto muito de focar nessa área. Com a minha experiência também, tem 11 anos que eu trabalho nessa área, então eu ensino isso, essa parte. Eu não vou ensinar frases que algumas pessoas inventaram ali da cabeça, pode até ter funcionado com elas, mas não significa que vai funcionar com todo mundo. E muitas vezes funcionou porque aquele cara é muito bem aparentado, vamos dizer assim, é um cara bonitão, um cara desinibido, que tem muitas outras qualidades. Então a mulher já estava interessada nele, ele falou aquela frase, para ela foi o máximo, mas porque ela já tinha um interesse, e o interesse era em relação a outras características dele. Mas você, que a mulher não tem nenhum interesse, você não vai conseguir gerar um interesse, menos que você seja um cara muito destacado mesmo, um cara que tem um poder aquisitivo muito bom, que seja bonito, que tenha um estilo ali que chama a atenção mesmo, seja autoconfiante, ou seja o cara, seja um cara muito acima da média. Mas é claro que não vai ser devido àquela frase mágica. Então, a primeira coisa que tem que se focar é nisso, é em gerar ali nessa pessoa a sensação de que você está pronto para ouvi-la, você está aberto para ouvir aquela pessoa. E como que você faz isso? É fazendo perguntas, mas perguntas naturais. E essas perguntas são naturais quando você de fato tem um interesse genuíno em conhecer aquela mulher. E quando você já vai com o mindset de chegar, passar uma cantada, aplicar uma técnica mirabolante e conseguir finalmente dar um beijo nela. Quando você já vai com esse mindset, em 90% das vezes você vai falhar. Porque você vai estar muito bitolado em aplicar uma técnica. Você não está nem aí para a comunicação. A maioria dos caras, quando chegam nas mulheres, eles não estão nem aí para se comunicar, para interagir com aquela pessoa. Eles só querem aplicar uma técnica para conquistar aquela mulher, para beijar ela. Então, comece a ser um cara que tem interesse em se comunicar com as pessoas, se conectar com as pessoas, querer saber um pouco daquela mulher. Não fica pensando que eu tenho que beijar, eu tenho que agarrar, tenho que ficar com ela. Não. Essa questão da mulher ter interesse em você e vocês fatalmente ficarem, se beijarem, você ir com ela para um motel, isso tudo é um processo natural. É um processo natural do ser humano. Assim como nós, homens, queremos mulheres, as mulheres também querem sair, interagir, beijar na boca. Elas também querem isso. Mas elas querem isso com um cara que minimamente deu abertura para a interação, que ela se sentiu conectada com ele, que ela sentiu que a comunicação foi algo agradável, foi uma experiência agradável para ela. Esse é um segredo fabuloso, assim, em termos de conquista. Então chegou, perguntou o nome, já não vai aplicando uma cantada. Pô, ela falou ali do trabalho dela, se interesse pelo trabalho dela, porque legal, como que é o seu trabalho, o seu dia a dia, e comece a fazer perguntas, não roteiros decorados, perguntas porque você ficou curioso em conhecer profundamente aquela mulher. Imagine que você se encontrasse comigo hoje na rua. Poxa, eu sou inscrito do seu canal, Adriano, e você ali gostaria de me fazer muitas perguntas. Você ficaria muito interessado, como que é o meu dia a dia, o que eu estou fazendo ali, se eu moro naquela cidade, digamos que eu esteja na sua cidade, poxa, o que você está fazendo aqui na minha cidade, Adriano? Veio de carro, veio de avião, onde está hospedado? Vai fazer um monte de pergunta, porque você naturalmente vai estar interessado em me conhecer um pouco mais, em aproveitar essa oportunidade para matar a sua curiosidade sobre mim, saber mais ainda sobre mim, porque você não está bitolado em me dar um beijo na boca. Eu espero que sim, que não esteja, nada contra quem gosta ali de beijar na boca, mas não é muito minha praia. Então, você provavelmente também não assiste meus vídeos, eu falo sobre conquistar mulheres, enfim, dá para se aplicar também em outros casos, mas eu foco muito em conquistar mulheres. Então, você
ali não estaria muito interessado em me dar um beijo na boca. Você gostaria de me conhecer um pouco mais. E por isso você teria esse interesse genuíno em me fazer perguntas. A comunicação estaria aberta e nós teríamos ali uma ótima conversa de forma bem natural. Se você pegar esse princípio e levar para a conquista, você vai se dar muito bem ali com as mulheres. Só para fechar o vídeo aqui, uma coisa que eu aprendi muito isso na psicologia, depois que eu comecei a fazer psicologia, eu fico pensando, poxa, se eu soubesse disso antes, não que eu estou usando aí, pessoal, a minha formação acadêmica para me dar bem com as mulheres, de forma alguma. Ética é fundamental em qualquer tipo de trabalho. Mas uma coisa que eu descobri é que as mulheres gostam muito de falar. E quando a gente fala ali, desde a formação da psicologia, a gente tem que desenvolver esse lado de ser mais ouvinte. Eu era muito falante antes da psicologia. Falava muito. E isso não batia muito com a minha profissão, porque a gente tem que escutar bastante. Então eu desenvolvi esse lado de ser mais ouvinte, de ser mais paciente, de fazer com que o outro queira falar. Porque imagine alguém entrar no seu consultório ali, um psicólogo, foi lá, formou, montou o consultório, e aí de repente alguém entra lá no consultório e normalmente as pessoas não chegam falando, elas chegam mais inibidas, mais resistentes, e aí a pessoa senta, olha para a cara do psicólogo, o psicólogo vai olhar para a cara dela e não tem nada para se falar. Então o psicólogo ele tem que saber quebrar um pouco o gelo, ele tem que saber, poxa, nem que seja falando do tempo, poxa, chovendo bastante, né, e tal, e ali aquela conversinha boba, mas quebra um pouco o gelo, e aí ele entra em outro assunto. Mas aí, tirando a chuva, como que estão as coisas, enfim, e a pessoa vai falando, tá tudo bem, mas aconteceu isso e tal. E a partir daquilo ali, vai tendo uma conversa que vai se engajando, e depois de 20 minutos ali de psicoterapia, a pessoa já está falando, e acaba a psicoterapia, a pessoa quer falar mais ainda. Então imagina, 1 hora a pessoa falou ali o tempo todo. Claro que eu estou falando aqui de um contexto psicoterapêutico, pessoal. Nada a ver isso ali para conquistar mulheres. Não quero usar a psicologia como se fosse uma ferramenta para conquista. Eu quero apenas aqui trazer essa situação do quanto as pessoas em geral gostam de falar e sobretudo as mulheres. Elas adoram, elas sempre, quando saem de uma conversa e falou bastante, elas vão achar aquela conversa agradável. Se uma mulher virar para você e falar assim, nossa, falei demais, né? Eu falo demais. Pode ter certeza que é um esplêndido sinal de interesse, de conexão, que ela gostou de conversar com você. E claro, a partir dali, as suas chances com essa mulher são infinitamente maiores. Então, é isso aí, homem alfa. A chuvinha parou um pouquinho, mas ainda está muito gostosa. Deu pra gente gravar esse vídeo. Espero que tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, ativar aí o sininho das notificações e seguir aí os conteúdos do Homem Alfa. Um grande abraço para você, até aí, nosso próximo vídeo.